E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Glauber Destro e eu faço o canal Missões na Europa. Eu estou aqui na Itália, em Belluno, entre Belluno e Treviso, no norte da Europa, no norte da Itália. E eu tenho um desejo todo voltado para a Europa, por missões. E hoje eu estou aqui com o Rafael Castro, e também com Leandro Torres, que são dois amigos meus que estudaram comigo no Palavra da Vida da Hungria, em Word of Life, lá da Hungria, e eles estão estudando nessa escola bíblica atualmente, e eles já tiveram as experiências dele no leste europeu. E hoje a gente vai tratar nesse vídeo sobre isso mesmo, sobre o leste europeu, o que está acontecendo com o cristianismo por lá, quais são como são as pessoas, a religião predominante no leste europeu, e eles vão compartilhar um pouco das experiências deles nessa região. Então, vamos ver vocês aí para se apresentarem, falar melhor sobre o que vocês já fizeram nesses países do leste europeu. Quem quer começar? Eu posso começar. Então, tudo começou em 2009, quando eu fui fazer uma curta viagem de missão, né? Eu fui para Bósnia e Herzegovina. Eu fiquei 2 meses lá. Depois eu voltei para o Brasil para terminar a faculdade. E depois eu decidi voltar para a Bósnia, ficando um tempo maior, né? Eu morei praticamente 2 anos, né, na Bósnia. Depois eu me mudei para a Hungria para estudar no Palavra da Vida. E atualmente eu também tenho trabalhado na República Tcheca. Então esses são os países em que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no leste europeu. E você, Leandro? Bom, para mim tudo começou com um livro, na verdade, e é um livro falando sobre missões e a vida aqui no leste europeu, e o comunismo ele afetou muito a região, e a questão do ateísmo e a vida das pessoas aqui, a proibição de religião, e eu queria muito vir para cá, para essa região onde o comunismo aconteceu. E coincidentemente, ou talvez não coincidentemente, né? Eu fui para Bósnia também, morei lá uns 4 meses e eu acabei conhecendo o Rafael aqui na Hungria, aqui no seminário. Mas enquanto ele estava aqui, eu estava lá na Bósnia. Foi uma experiência bem diferente, porque o país é muçulmano, né? Então é bem diferente. E eu também passei um tempo na República Tcheca, onde o Rafael está trabalhando, e alguns outros países que eu tive a oportunidade de viajar aqui dentro do leste. E há 1 mês, 2 meses na Sérvia também. Que legal. Você falou que a Bósnia, Leandro, é predominantemente muçulmana, né? Vocês saberiam me dizer, no leste europeu, em alguns países aí do leste europeu, quais seriam as religiões predominantes? Você quer falar, Rafa? No leste europeu a gente vai encontrar, por exemplo, na Polônia eles são bastante católicos. Você vai encontrar a igreja ortodoxa também forte nesse sentido. De muçulmano, praticamente a Bósnia é o país muçulmano, apesar do crescimento, né, do islamismo na Europa. Mas, como o Leandro havia falado, o comunismo deixou marcas muito fortes nesses países. Então, o ateísmo, a não ligação com religião também é muito forte, né? A grande parte das pessoas não quer saber
de religião no leste europeu. Tem a Albânia também, né, que é bem muçulmana. É, É um dos países que, na verdade, a Turquia tem tomado agora. Que é mais ou menos a ideia, né? A questão do Império Otomano tomando de volta aquilo que pertenceu a eles antes. Você acha que é importante falar da diferença entre o catolicismo ortodoxo e o catolicismo romano? Ou não? Como seria? Já que você fez a pergunta aí? Não, é porque tem diferença entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Ah, teve- ah, história da igreja, né? Teve uma divisão entre as igrejas e eu não lembro o ano exatamente, mas teve um período em que a gente tinha 3 papas e eles divergiram nas ideias e tal. Foi no concílio, foi no quarto concílio em que a igreja divide, basicamente. E daí tem a igreja ortodoxa. Bom, tem várias, a igreja ortodoxa, a copta, a celta e tal, mas basicamente as duas principais aqui é o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo. Eles são mais supersticiosos, ah, tem uma série de rituais, é um pouco diferente da questão do catolicismo romano. e você vai encontrar Ok. mais ortodoxo na Rússia, ah, Sérvia, na República Tcheca, né? Como eu falei, a Polônia já é um país mais católico romano, né? Assim como grande parte dos países da parte do leste, do oeste europeu, né? Portugal, Espanha, a própria Hungria também, né? sim. Bom, então, se eu entendi bem, as religiões predominantes do leste europeu são o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo e o islamismo. Principalmente seria o islamismo ou não? No leste europeu, eu creio que ainda não. Ainda não. Por exemplo, na Bósnia, né, que fez parte da antiga Iugoslávia, você tem esses países que faziam parte da Iugoslávia, eles se dividiram, né? Você tem a Sérvia, os mais importantes, a Sérvia, a Croácia e a Bósnia. A Bósnia tem em sua maioria muçulmanos, mas a parte da Bósnia, por exemplo, no sul você tem uma parte que é católica romana, e a parte do norte, né, da República Srpska, eles são mais voltados para o ortodoxo, que é o caso, a maioria das pessoas na Sérvia tendem a ser católicos ortodoxos, e na Croácia a maioria deles são católicos romanos. Eu creio que ainda a igreja católica ainda tem um número, mas eu creio que o islamismo tem crescido, né, na Europa. O problema é que muitas das vezes, como acontece também na Bósnia, as pessoas usam a religião como algo nominal, como eu sou muçulmano, mas não pratico. Eu sou católico, mas não pratico. Eu sou tudo porque faz parte da cultura, né? Apesar deles se declararem essa religião, muitas das vezes eles não conhecem a própria religião e não praticam, né? Isso é o que eu tenho percebido em alguns países. Tem uma coisa bem interessante que o Rafa disse, é que eles não separam a religião da nacionalidade. Então é uma coisa bem diferente da gente, porque eu posso ser brasileiro, mas ser muçulmano, ser evangélico, ser católico. Mas no leste, de uma forma geral, a nacionalidade é atrelada à sua religião. Então,
se você pergunta a um sérvio, qual a sua nacionalidade? Ele pode responder que ele é sérvio, o que vai dizer que ele é ortodoxo, ou ele pode responder, mesmo morando na Sérvia, tendo nascido lá, ele pode responder, eu sou croata, o que quer dizer que ele é católico romano, mas atrelado à religião, não só como nacionalidade. Sim. Ok, então a gente pode concluir mais ou menos que tem bastante católico ortodoxo, romano, os islâmicos, mas o que está crescendo atualmente são esse movimento islâmico e também, como o Rafael falou, o ateísmo está crescendo cada vez mais, né? Ok, legal. E eu gostaria de tratar com vocês sobre uma outra coisa, que é mais sobre o cristianismo, então. Então, segundo vocês, qual seria, como é que está o cristianismo atualmente nessas regiões do leste europeu? O que vocês têm visto das igrejas evangélicas, ouvido dos missionários e pastores que servem nessa região? Olha, eu visitei algumas igrejas na Bósnia, visitei igrejas na República Tcheca, Eslováquia, e é diferente do Brasil, porque no Brasil você vê igrejas lotadas, você vê essas mega igrejas com 900 membros ou até 100 membros, 500, e não é o que você vê nas igrejas no leste europeu. Uma igreja de porte grande seria uma igreja de 100 membros, né? Normalmente você vê uma igreja com 50, 30, e tem missionários, né? Mas ainda é bem fraco o cristianismo, né? Os evangélicos, vamos dizer assim. Eu não sei a percentagem exatamente, mas a gente vê que é bem fraco, que na verdade as pessoas do país próprio não conhecem. Se você se declarar, eu sou cristão evangélico, às vezes essas pessoas desses países não sabem a diferença do católico pro ortodoxo ou evangélico. Eles não sabem, eles não têm o conhecimento. Então nesses países é bem fraco. Por exemplo, no Brasil a gente vê que essas pessoas fazem até brincadeira, né? Todo mundo sabe quem são os evangélicos no Brasil, né? Os cristãos evangélicos. Mas muitas das vezes no leste europeu você tem um desconhecimento, né, do protestantismo, dos evangélicos. Uhum. Leandro, você concorda com tudo isso? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu viajei mais na Bósnia também, para algumas igrejas lá, na Sérvia, Hungria e algumas na Rússia. Pelo menos na Hungria o cenário é um pouco diferente, né? Porque o que aconteceu é que bem antes rolou uma reforma, né? Então muitos dos reformadores vieram para a região onde você tem Hungria, Áustria, então a parte do país era protestante. Mas o que aconteceu é que rolou uma contra-reforma, então para levar as pessoas para o catolicismo de novo. Mas você ainda tem uma presença muito forte protestante, assim, se eu posso dizer. Mas as igrejas, elas não são tão grandes, elas são pequenas. As igrejas maiores são de movimentos neopentecostais, normalmente, né? Então, Hillsong, tem algumas outras igrejas que eu não consigo lembrar o nome agora, mas elas são um pouco maiores. Mas eu acho que essa questão nominal, ela tem tomado conta, né? Não só aqui, mas em todo lugar. As pessoas dizem, eu sou cristão, mas o desconhecimento de Bíblia,
uma falta de compromisso, ou a questão dos desigrejados, né, de não ter envolvimento com uma igreja ou alguma conexão, né. Então, aqui na Hungria, pelo menos, que é onde eu passei a maior parte e gastei mais tempo, é muito complicado, assim. Tem algumas igrejas, tem algumas comunidades, mas a questão da teologia liberal também, né? Então as pessoas, eu vou na igreja porque é uma questão de tradição, mas não que eles acreditam na Bíblia de verdade. Tem um pouco disso também. Na Sérvia já é um pouco interessante, porque a maioria das igrejas na Sérvia, elas são pequenas, e muitas das igrejas lá são eslováquias. São igrejas de eslovacos que moram nos arredores. O que é bem interessante, né? Nos vilarejos você tem igrejas que falam eslovaco, mas eles normalmente não têm os cultos em sérvio, por exemplo. Então, se eu entendi bem, digamos que os elementos principais aí para entender sobre como é que estão as igrejas, o cristianismo no leste europeu, são igrejas de poucos membros, 30, 80 membros, chega a 100 membros, já vira uma igreja grande, mais ou menos, como o Rafael disse. E que mais podemos concluir com isso? Bom, na Hungria, especificamente, a questão dos cristãos nominais, eu acho que ela é muito mais forte do que nesses outros países onde não tem tantos cristãos. E também vocês, como vocês disseram, as igrejas pentecostais ou neopentecostais são presentes nessas regiões, nesses países, né? E eu queria fazer uma outra pergunta para vocês ainda sobre o cristianismo. E como é que é a liturgia dessas igrejas? São iguais do Brasil? Os pastores são iguais? Tem alguma diferença em como fazer a igreja? Como é o templo? Como são os membros da igreja? O que vocês poderiam falar sobre isso? Bom, esse é um assunto meio engraçado, porque daí também depende de país para país. Cada país tem o seu prédio, mais especificamente. Aqui na Hungria, por exemplo, normalmente eles têm um prédio próprio. Então tem um formato característico, aqueles bancos ainda de madeira, é algo mais tradicional, assim. Já nesses outros países menores, pelo menos nos lugares onde eu estive, os bancos, as cadeiras são mais modernas e não tem tanto uma característica de um prédio religioso ou algo assim. Sobre a liturgia, a Hungria é um pouco famosa pela questão da liturgia longa, né? Então você vai num culto e ele vai levar, ao invés de 1h30 ou 2, tem alguns hinos, né? Essa é uma coisa que é interessante. Aqui, a maioria das igrejas, você não vai ouvir eles cantando músicas que você conhece, mas são hinos cantados no órgão. Pelo menos a maioria das igrejas, mesmo nos países pequenos. Então são hinos cantados acompanhados do órgão. Toda a comunidade canta junto, né? Então não tem uma pessoa que está lá na frente cantando, mas todo mundo tem o seu inário, um livrinho que lê e canta junto. E leituras, ou eles têm um tempo para os anciãos falarem também, às vezes, em algumas das igrejas. É interessante. Ao mesmo tempo, às vezes é um pouco entediante, assim. Você quer acrescentar alguma coisa, Rafael? Vamos continuar. Na Bósnia, nossa igreja era bem pequena, né? Então a gente teve que achar o local que fosse, né, para nos reunir. Isso é o que acontece também em muitas igrejas. Eles vão achar o que tem. Se a igreja é mais antiga, eles têm um local, um templo. Eu costumo ir numa igreja batista na República Tcheca, na cidade de Brno.
E é uma igreja grande, é uma igreja que tem, deve ter seus 200 a 300 pessoas vindo, né, atendendo ao culto. E realmente, como o Leandro havia falado, parece ser um pouquinho mais tradicional do que algumas igrejas no Brasil, né? No Brasil é comum você ter a banda lá na frente, mas por exemplo, na minha igreja, que é meio que uma igreja tradicional, a gente tem a banda, a gente não canta mais hinos do inário, né? E nessas igrejas a gente sempre tem hinos antigos do inário, né, traduzidos para o idioma. Tem normalmente um horário de oração, que pode ser de 15 a 20 minutos, né? E a pregação em torno de 1 hora, né? Você não vê um culto voltado para as crianças, o que no Brasil existe uma ênfase legal para as crianças, né? Principalmente na minha igreja no Brasil, eles investem bastante nas crianças. Colocam, deixa a professora cuidar das crianças. Ok. E eu queria saber também com vocês sobre a questão dos missionários que estão presentes nesses países. Existem vários missionários. Quem são esses missionários? São americanos? São brasileiros? São gente de algum país do leste europeu? Não sei. Da onde vem esses missionários? Se tem missionários? Aonde eles estão presentes? Qual a importância do missionário trabalhando, servindo nessa região? Bom, pelo menos pelos lugares que eu passei, aqui na Hungria tem uma presença bastante forte de húngaros mesmo trabalhando, né? Ainda que e aí que tá, entre o pessoal, os não tradicionais, a maioria são os americanos, né? E nos países menores, como Bósnia, Sérvia, esses países, os americanos normalmente não chegam, apesar de na Bósnia eu ter encontrado alguns, mas os americanos normalmente não chegam nesses países menores, nesses países mais pobres e sofridos, o que é bem interessante, mas enfim. Uma outra coisa que, para mim, pelo menos é um pouco clara, é essa questão da americanização de onde se chega, sabe? Então, o que a gente encontra muito é que alguns lugares onde os americanos vêm, eles não falam a língua local. Não digo isso de todos, né? Eu conheço uma série de americanos que falam húngaro muito bem, por exemplo, que falam, alguns outros que falam tcheco, mas tem muitos que não falam a língua local. Então, o que requer que a pessoa, o local, aprenda a língua deles, né? Aprenda o inglês, no caso. Nas igrejas locais você encontra, né, missionários ajudando, mas nem sempre. Como o Leandro falou, normalmente a liderança das igrejas que eu participei, eles são locais, são os líderes locais. Mas você tem, inclusive, por exemplo, na República Tcheca, eu trabalho com missionários tchecos, né, o que é bem legal, porque às vezes existe esse pensamento de que missionário é aquele que sai da onde ele mora, ou para fazer missão, e o que não é totalmente uma verdade.
Então a gente tem tchecos, né, trabalhando, servindo o próprio país, o que já ajuda porque eles conhecem o, o idioma, a cultura, né, e isso facilita bastante. Mas você vai encontrar muitos alemães. Eu creio que os alemães na Europa são os mais o que a gente encontra, né, de missionários. Você vê alemão, suíço, austríaco, no caso os americanos, né, americanos e canadenses. E você encontra também muitos brasileiros que são missionários, né? Praticamente todo lugar que eu fui, eu conheci missionários brasileiros nesses países. O que é bem legal, né? Mostrando que, apesar do Brasil viver nesse crise financeira, a gente ainda tem oportunidade de mandar missionários fora do Brasil, para fora. Uhum. E eu acho que talvez tenham pessoas que queiram fazer missões aí no leste europeu e gostariam de algumas dicas. O que vocês poderiam aconselhar para essas pessoas para, num futuro, servir no leste europeu? Como vocês falaram, uma coisa legal seria aprender a língua nativa. Quais seriam essas dicas? Que outras dicas vocês poderiam dar? Bom, a primeira coisa, se você quiser ser missionário, a primeira coisa que você precisa ter é o conhecimento da Bíblia, né? Não adianta você querer servir a Deus se você não tem o conhecimento. Então, eu indicaria primeiro estude, depois ore para saber. E se você quiser vir para um leste europeu, é importante estudar sobre história, o comunismo, sobre a cultura e se dedicar ao idioma. Eu creio que é uma das coisas mais importantes a se fazer quando você decide ser um missionário no leste europeu. Ah, é, concordo com o Rafa em tudo que ele disse. E, bom, uma das coisas que é bem interessante é que o Brasil tem 32, tem uma série de nacionalidades diferentes dentro do nosso país aí. O que você pode encontrar, por exemplo, comunidades russas, comunidades húngaras, comunidades sérvias. Você encontra uma série de comunidades onde você também consegue praticar o idioma ou aprender um pouco mais da cultura e conhecer aí no Brasil mesmo, né, antes de vir para cá. E lembrar, eu acho que essa é uma coisa muito importante, é lembrar que é muito legal poder viajar e conhecer outros lugares, mas que fazer missão, ele começa onde a gente está, mas que quando a gente vem, a gente não está vindo para se divertir ou para as férias, né? Não que a gente não possa se divertir quando a gente está fazendo alguma coisa ou servindo a Deus, tal, mas que muita gente vem para passar férias, né? Então vem porque quer fazer compra, quer tirar foto e conhecer o país, ao invés de servir, que é bem triste. Uhum. E quais seriam as línguas predominantes para servir aí no leste europeu, segundo vocês? Quais são as línguas que vocês falam? Rafa? Vocês estão me ouvindo? Acho que caiu. Bom, eu falo português, né? E o que é bem interessante, porque sendo brasileiro, tem aberto muitas portas aqui. Então, as pessoas gostam dos brasileiros, a gente não tem problema de guerra com ninguém, e todo mundo gosta do Neymar, do Kaká, ou algum jogador de futebol, e eles vão reconhecer a gente por isso. Então, eu não sou o maior patriota, mas mesmo que você venha a ter uma bandeira do Brasil aqui abre algumas portas. Mas o inglês ele é fundamental porque até que você aprenda o outro idioma
ou que alguém possa te ajudar com esse idioma, você precisa saber o inglês. Então o inglês ele é fundamental. Eu reparei que no meu tempo na Rússia as pessoas não falam inglês. Muita gente fala espanhol também. Então, se você está pretendendo ir para a Rússia, o espanhol é mais usado porque eles não gostam do inglês americano, nessa conexão. E eu sei um pouco de sérvio, ou bósnio, é a mesma língua, sérvio, bósnio, croata. E agora eu estou aprendendo um pouco de húngaro, né? Bom, no meu caso, também o português é a minha primeira língua. Eu tenho estudado inglês, né, desde que eu tinha 18 anos, 19 por aí. E depois, nesse período na Bósnia, eu comecei a aprender, né, o idioma de lá, o bósnio, eles chamam de sérvio-croata, né? Aprendi um pouquinho, e hoje em dia eu estou estudando tcheco. O que é interessante no leste europeu é que a grande maioria desses países são países eslavos. Significa que eles têm essa língua que é o russo, parece com o ucraniano, que parece com o polonês, que parece com o tcheco, que parece com o eslovaco, que parece com o sérvio. Então todas essas línguas têm a mesma raiz, o que facilita, né? No caso, por exemplo, nesse período que eu estive na Bósnia, agora para estudar o tcheco, facilitou bastante, né? Mas eu creio que é importante você saber o idioma, né? Vai te ajudar, porque é quando você entende a cultura, né, e consegue se expressar, né, no idioma, é que você vai conseguir melhor ter um ministério mais efetivo. E quando você conhece o idioma do país, quando você conhece a cultura, você consegue pregar para as pessoas, você consegue desenvolver um relacionamento, e é importante, é muito, muito, muito importante saber o idioma do país. Ô Rafa, Sim. mas eu não sei você, mas pelo menos também foi um choque quando eu vim da Sérvia, porque a Hungria tem um idioma completamente diferente dos outros. Exatamente, a E Hungria a Romênia tem um outro que também é completamente diferente. E a Albânia tem outro que é completamente diferente. Sim. Sim. Então depende de onde você vai aqui, você precisa aprender um idioma completamente diferente de novo. Isso, também. Ok, legal. Então, concluindo essa questão essas dicas que seriam boas para as pessoas que têm interesse em chamados de fazer missões no leste europeu. Uma das coisas interessantes seria estudar a Bíblia, saber bem a Bíblia, de preferência fazer um curso bíblico, um seminário, que é para que vocês estão fazendo agora, né? Estudando aí na Hungria, e lá que é uma escola americana, vocês estudam por 2 anos. A segunda questão seria da oração, como o Rafael disse, que é muito importante, continuar orando por isso. Também a questão de aprender realmente a língua do país no qual você vai servir. E, por último, conhecer melhor a história, a realidade do país, a história, a cultura, o comunismo, ou seja, toda a cultura e a história desse país no qual você vai servir. Então, eu acredito que são essas 4 coisas, né? A Bíblia, a oração, a língua nativa e a história, a cultura, e o comunismo, essas coisas, né? E então, como vocês falaram, a cultura é uma questão muito importante para conhecer
aí da região do leste europeu, do país em específico onde você vai servir. Então, o que vocês poderiam falar melhor sobre a cultura? Bom, de um país para o outro, tem muita diferença até no entendimento das palavras ou como a pessoa entende a mensagem, né? Então, vamos supor que você vai pregar o evangelho. Você precisa entender como essa cultura entende aquilo que você está comunicando. Porque a mensagem, para a gente do Oeste, ela faz sempre sentido, né? Então, por exemplo, uma coisa que é completamente diferente na Albânia, por exemplo. O pessoal, para falar sim, eles fazem assim com a cabeça. A gente faz sim assim, na Albânia eles fazem sim assim. Então, imagina que você está dizendo algo para ele, ele está fazendo assim, e você acha que ele está dizendo não, mas ele está dizendo sim. Ou a palavra, né? Então, uma vez eu chamei alguém de maluco aqui, mas por que a gente brasileiro? Ah, maluco, o cara é maluco. É uma coisa assim, não de dizer que ele é doido, mas algo que ele é engraçado, alguma coisa do tipo. Mas maluco para eles, por exemplo, lá na Bósnia e em alguns outros lugares, o que aconteceu é que muitas mulheres foram estupradas, por exemplo. Então algumas pessoas, por causa de guerra ou algumas coisas assim, eles acabaram ficando de fato malucos, perdendo a sanidade. Então essa é uma palavra muito forte lá. Acho que algumas coisas que mostram pra gente que aprender a cultura é muito importante antes de comunicar. E também tem o caso de vão haver erros, né? A gente vai sempre aprender com os erros, a gente vai sempre descobrir coisas novas. E no caso da cultura, realmente, às vezes a gente vai fazer algo que ofende, né? sem saber, né? E não há muito o que fazer, né? A gente não sabe, então é difícil, né? Mas é importante também persistir, né? Porque, por exemplo, quando você está aprendendo o idioma, você vai falar coisas que às vezes não faz sentido, ou você vai falar alguma palavra que é um palavrão no outro país, sem saber, né? É importante manter o foco, não ficar bravo ou triste por causa disso, né? E continuar o trabalho. Legal, obrigado. Eu queria terminar aqui perguntando para você quais são as suas ambições, quais são os desejos que você tem no coração, cada um de vocês, Deus tem colocado no coração de vocês para servir aí no leste europeu, ou se já tem algum projeto acontecendo, o que está acontecendo agora e para depois? Eu sempre gostei muito de esporte, né? Na Bósnia eu estava ajudando um missionário canadense, né? Ele tem um projeto de hóquei no gelo, e eu auxiliava ele nesse sentido. Agora na República Tcheca eu tenho trabalhado com futebol nos acampamentos, e também música. Eu estudei música, tenho atuado na área da música, e também em acampamentos e igrejas locais eu tenho usado a música como um instrumento. Então eu tenho esse alvo, né, de trabalhar sempre usando a música e o esporte nesse sentido, como ferramentas para pregar o evangelho. Bom, eu vim para cá, pro leste europeu, porque eu tinha um desejo muito forte. Deus colocou no meu coração um desejo muito forte para trabalhar no leste europeu e eu passei algum tempo na Bósnia, lá muito ter
os projetos, as diferenças, os diferentes projetos. Agora eu tenho trabalhado com uma missão que se chama Campus Crusade, e eu tenho ajudado a trabalhar com o pessoal dos ensino médio, e a ideia é poder trabalhar com os universitários também. A gente tem algumas reuniões com não cristãos e a gente debate ou fala sobre algum tema mais voltado para uma moralidade ou algo do tipo, onde a gente tem uma oportunidade de questionar os valores deles e principalmente do pessoal do ensino médio. Eles estão ainda num processo de formar a cabeça, de formar aquilo que eles acreditam, e tem sido bem legal o trabalho. Eu tenho que voltar agora para o Brasil pela questão da igreja e levantar sustento para poder voltar, mas a ideia é que eu possa servir aqui na Hungria. Esses são os planos. E apesar de ter algumas igrejas ou ter uma série de igrejas, ainda falta muita gente para discipular, para acompanhar, para caminhar com as pessoas. E eu acho que nesse processo de discipulado é que a gente vê de fato uma diferença, que a gente enxerga o quanto Deus muda uma pessoa, né? Pelo menos isso foi assim que aconteceu comigo. Alguém caminhou comigo também. Legal. E vocês saberiam dizer se tem alguma missão no Brasil, alguma igreja do Brasil que já tem um trabalho, alguns projetos para o leste europeu, de modo que os brasileiros possam, alguém que esteja vendo aí, possa começar a conhecer melhor essas missões ou essas igrejas? Tem uma série de missões, né? Por exemplo, o Campus Crusade, que trabalha praticamente toda a questão do leste europeu. Você tem a OCI, que é OCI, que também trabalha, eles têm alguns missionários na Romênia. Você tem a CEPAL, que é um parceiro da OCI no Brasil, então eu acho que os contatos são via CEPAL. Você tem como é que se chama? Tem uma outra missão que eles trabalham praticamente com o leste europeu também. Você tem o próprio Palavra da Vida aqui também. OM. Tem pelo menos umas 10 missões que trabalham. Agora, igrejas, eu não sei de igrejas que tem tem um projeto engajado para o leste europeu. O melhor é você procurar uma junta de missão, né, que no caso esteja ligado a algum país no território do leste europeu. O que o Leandro falou, né, Deus citou alguns nomes. Eu realmente não conheço muitos, né, mas tem como pesquisar, né, e saber sobre a junta de missão, qual é a visão deles, e pesquisar direitinho para que, no caso, exista uma parceria e essa parceria possa resultar em frutos. Se você é batista, eu sei que a junta de missões mundiais eles fazem, né? Então eles têm um trabalho também por aqui. E os presbiterianos também têm. As denominações têm uma mission board, como é que faz? Uma junta de missão? Uma junta de missão que faz esse envio e o acompanhamento, até para um cuidado pessoal, né? Porque pra gente não se colocar em risco, para algumas pessoas que aprenderam já algumas coisas que a gente não precisa sofrer de novo, né? Bom, eu queria terminar então como que nós podemos orar por vocês? Quais seriam os pedidos que vocês gostariam de começar a orar por vocês?
especificamente? Orar sempre pelo nosso futuro, né? Pelos planos, e acho que também é válido orar pelo nosso país, pelo Brasil agora. A gente está enfrentando uma crise econômica forte e é difícil, né, para os missionários que são sustentados por igrejas no Brasil, e no caso essas igrejas mandam dinheiro em real, e o real não tem um valor muito baixo, né, na Europa. Então essa questão financeira atinge bastante missionários brasileiros no mundo. E orar por isso, né, para que Deus possa sustentar todos esses missionários. É difícil orar também pelo aprendizado, né, do idioma. Acho que todas essas coisas são importantes pra gente. Bom, para mim também essa questão do futuro, né? É sempre um desafio a gente dar o próximo passo e começar a enxergar aquilo que Deus tem direcionado. E eu tô nesse passo agora de voltar para o Brasil e orar com a igreja e passar um tempo para que eles possam me enviar de novo. Então, por esse processo, pelo sustento, porque, como o Rafa falou, a crise tem sido bem difícil, até na própria igreja da qual eu faço parte. Eles têm tido bastante problema com a questão financeira. Eu tenho ouvido até de muitos missionários que eles estão voltando para o Brasil, ou eles têm tentado ir para outros países levantar sustento, porque com essa crise afetou bastante as igrejas aí. Então, eu diria pelas igrejas, a questão financeira, e a direção de Deus e obediência ao que ele disser. Amém. Bom, eu vou estar orando por vocês já estão aí na minha listinha aí, periodicamente, com certeza vou estar orando por vocês, e espero que quem esteja assistindo a gente também possa lembrar de vocês nas orações deles. Bom, então a gente concluindo aí, achei bem legal, pude aprender melhor sobre como são os países do leste europeu. Vocês puderam me deixar mais claro aí, também conhecer mais sobre como é que está o cristianismo nessa região, como são as igrejas e quais são as necessidades dos missionários, das pessoas que querem ir para ser missionários, servir nessas regiões, e conhecer melhor também sobre o trabalho de vocês, o desejo de vocês, os pedidos de orações de vocês também faz muita diferença. Muito obrigado vocês dois por terem disponibilizado esse tempo aí para a gente conversar sobre isso. Sei que aí estudando no PV é bem corrido, com certeza vocês estão cheios de lições, de exames aí para fazer, de leituras, sei bem como é que é. Que Deus abençoe vocês aí nesse período, porque é muito legal estudar aí no Palavra da Vida da Hungria. E a você que está ouvindo a gente, está vendo esse vídeo, espero que você tenha gostado e aprendido melhor sobre missões no leste europeu. Espero que Deus possa continuar trabalhando na sua vida, se caso você tenha um chamado, um desejo para visitar, para servir o leste europeu. E vamos ajudar esses dois rapazes aí que têm esse chamado para o leste europeu. Vamos orar por eles, de modo que o evangelho nesse continente, seja no leste europeu ou aqui no leste, aqui na Europa Ocidental, onde eu estou, que o evangelho possa ser proclamado, que a gente tenha condições de continuar aqui evangelizando e fazendo a obra de Deus. É isso aí. Um abraço. Vocês querem falar aí mais alguma coisa? Obrigado pelo convite. E se alguém quiser me adicionar no Facebook
ou fazer alguma pergunta, alguma coisa, é Leandro Rezende com Z Torres. Obrigado. Só agradecendo também pela oportunidade, pelas orações e também estamos juntos aí nessa batalha por Deus. Agradeço a todos. Amém, beleza. Então, pessoal, a gente se vê aí nos próximos vídeos aqui do canal Missões na Europa. Espero que vocês estejam gostando, conhecendo melhor sobre esse continente. Então, se vocês tiverem dicas, conselhos, críticas, qualquer coisa, entre em contato aí comigo, com a gente. E o meu desejo é próprio que vocês conheçam melhor esse continente, possam orar pela Europa de modo mais e que Deus possa continuar trabalhando na sua vida. Sabe, você vai estar aqui com a gente na Europa. Deus abençoe cada um de vocês. Oi pessoal, o meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Me acompanhe toda semana aqui no canal Missões na Europa.